Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o GRC. GRC que tá comprando tudo e todos, né? Tá se movimentando bastante aí recentemente. Mordeu o SNLG e agora vai atrás do Helg, né? Acaba sendo aí a gente pode chamar o GRC de vários apelidos aí, né? A gente pode chamar ele de Pac-Man, a gente pode chamar ele da Porta dos Desesperados. Eu gosto mais desse, viu? Porta dos Desesperados. Porque é aquela coisa, né? Essa SNLG tava fudido, os caras falavam, vem, manda pra cá que a gente resolve. Helg tá fudido, os caras vem, manda pra cá que a gente resolve. E, cara, a gente vai ver, tipo, é muito engraçado. É uma coisa, eu quero mostrar pra vocês, e isso diz mais sobre as outras gestoras do que o pessoal aqui das agros, né? Mas vamos lá, vamos ver o relatório, aqui o relatório do fundo e tudo. Aqui o geralzão, né? A gente vê patrimonial R$ 11,31, patrimônio líquido de 1,3 bi, 142 mil cotistas e pagando 10 centavos. Um ponto, galera, sobre essas incorporações, querendo ou não, acaba jogando uma pressãozinha no valor da cotação de GRC, porque, tipo, por exemplo, o cara vai lá e, putz, vai comprar o Helg tá negociando a 50 reais, vendo o que eu tenho de GRC e compra o Helg. Muita gente faz isso. Eu não tô falando pra fazer isso, hein, já deixar isso claro. Mas muita gente faz isso. E aí gera uma pressãozinha aqui na cotação, né? Mas faz parte. Então eles vão morder aí o Helg, a gente vai falar sobre isso durante o vídeo, né? Aqui ele tem um relatório em vídeo bem legal, né? Essa iniciativa que o pessoal das agros tem, de fazer um relatório em vídeo e tal. Eles explicam todos os pontos aí do relatório. Isso é bem legal. É uma iniciativa muito boa que eles têm, né? Aqui vídeos e matérias que tem aí do GRC, né? Tem até umas que copiam, quase só falta copiar o meu vídeo. Mas tudo bem, recusa imitações, né? Igual Americanas, recusa imitações, venha na fonte da informação, né? Venha na fonte da informação, porque só falta copiar até o título, né? Mas é engraçado. Últimas notícias, a gente vai comentar. Eu coloco aqui em cima a questão do Helg, né? Que ainda não é referente a esse relatório. O GGRC pagou 10 centavinhos por cota neste mês, tá com uma boa liquidez e o número de cotistas crescendo bastante. O fundo, depois que ele virou base 10, começou a ganhar muito cotista. Aí ele fala um pouco de macro, que não é relevante aqui pra gente neste vídeo, não tem nada que é relevante ao GGRC, né? E o ponto principal foi essa recuperação do IFIX, né? Já o GRC, o fundo firmou uma carta de intenções para a venda do ativo Pirituba. E aí, galera, caso vendam, eles vão conseguir um up na distribuição. E aí eu falo com você, cara, é o que eu falei lá no início do vídeo, que essa venda ela diz mais da gestão Cara, olha só, né? Eles acabaram de pegar os ativos da SNLG e já estão vendendo um. Aí eu me pergunto, por que o SNLG lá atrás não conseguia vender um ativo? Assim como vocês vão ver, eles estão pegando os ativos do Helg também para vender, né? Pega e vende, até porque são galpões pequenos e tal, não sei o quê. Aí eu te pergunto, cara, tipo, qual que é a dificuldade dessas gestoras de vender imóvel, né? O negócio nem chegou direito no GRC e os caras já estão vendendo, né? Pois bem, de toda forma, eles vão conseguir vender por 35 milhões de reais e vão conseguir um lucro de 4 centavos por cota. Excelente, cara. Ótima notícia, né? A gente pensar um lucrinho logo agora de 4 centavos. E isso é bem, por um fundo de... Eu só tô aqui pegando esse número, que, galera, que eu preciso de um número aqui, ó, 122, 285 e 100. Só tô pegando aqui só pra gente falar em financeiro. Um lucro de 5 milhões de reais. Que é um lucro bom. E aí eu te falo, eles compraram um imóvel há pouco tempo e já estão vendendo com 5 milhões de lucro, 4 centavos por cota. Né, muito bom. E aí volta, lembra que no vídeo passado, né, no meu vídeo, né, não da cópia barata, a gente falou sobre a questão do fundo, que ele precisa de dinheiro e tal, a situação de caixa dele tá um pouco apertada. E aí, com 30 milhões a mais, já dá uma respirada boa, né? Excelente. Fora que quando eu tenho certeza, né, quando vier os imóveis do Helg, eles também vão iniciar um processo de venda aí e vão conseguir levantar dinheiro com esses imóveis. Então, assim, uma baita jogada do GRC em fazer isso, né? Se ele fosse carregar esses imóveis,
Aí você podia falar assim, tal, querendo ou não, esses imóveis aí dos dois fundos, tanto de SNLG quanto de Helg, querendo ou não, são imóveis de uma qualidade inferior ao que o GRG já tem. Mas como ele tá pegando para vender, é uma estratégia muito interessante, né? Falando nisso, galera, vou só atualizar vocês sobre isso. Já gravei vídeo aqui no canal, o vídeo saiu, vocês estão assistindo esse vídeo no domingo, salvo engano, esse vídeo saiu no sábado à noite. Aqui, a proposta, né, que eles vão pagar 133 milhões de reais por os 4 imóveis que tem dentro do Helg. O valor dá R$100 por cota, como se eles estivessem comprando no Helg, a R$100 por cota. São esses galpõezinhos aqui, né? E como eu falei, eu tenho certeza que eles vão iniciar um processo de venda e vão se livrar desses imóveis, ou de parte deles, né? De forma bem interessante. E isso vai ajudar o fundo a levantar recursos. Lá no vídeo dedicado a esse assunto eu comentei mais, então não vou ficar falando aqui para não ficar falando sempre do mesmo assunto. E depois no vídeo do Helg a gente vai ter a visão do cotista da REC, o que eles esperam. Mas para o GRC eu acho super positivo. Estão comprando os imóveis abaixo do que vale, abaixo do valor patrimonial, né? Comprando com desconto. Eu acho bem interessante, né? Eu acho bem interessante. E pensa, a compra do Helg, dos imóveis do Helg, é muito melhor que a do SNLG, porque a SNLG, querendo ou não, o GRC acabou assumindo as dívidas daquele fundo. Então acabou que trouxe dívidas novas para cá. O Helg não tem uma dívida. O gestor já tinha se livrado das dívidas. E aí o GRC vai ficar somente com os imóveis, sem nenhum tipo de dívida atrelada a eles. Então é bom, ajuda a diluir a alavancagem desse fundo, que hoje esse fundo tem uma alavancagem, quando você está aumentando o ativo do fundo sem aumentar o passivo, a gente dilui essa alavancagem, e aí traz mais 4 novas oportunidades do GRC conseguir vender imóvel. E cara, se ele vender no 0 a 0, já é um ótimo negócio. Aqui no caso do SNLG, ele está conseguindo um lucro bom, mas se ele vendesse no 0 a 0 já era ótimo. Já era ótimo, porque aí ele consegue transformar um galpão em dinheiro. E esse fundo hoje ele precisa de dinheiro, ele não precisa de galpão, ele precisa de dinheiro. Mas como ele não consegue emitir, a situação tá mais complicada aí no mercado, ele tendo acesso a galpões e vendendo, ele transforma esse negócio em dinheiro e ainda dá um lucro pro cotista e tal. Então assim, é tudo de bom, né? Aqui a gente vê as obras que estão rolando, obra do Todimo, né? Tá caminhando aí, falta pouco. E aqui no Santa Cruz fase 2, a obra ainda tá mais no inicinho, né? Aqui tem um pouco de perguntas e respostas. Eu gosto muito dessa sessão de perguntas e respostas, acho legal pra caramba, uma iniciativa boa deles. E aí eles falam aqui como é que tá o imóvel Suzano, né? Foi desocupado e eles estão trabalhando aí, já tem alguns interessados e tal, mas tudo em fase preliminar. 2, ele coloca, com a venda do Pirituba existe o risco, né, do GRC ter um super rendimento no final de semestre? Pode ser que aconteça. O guidance atual não contempla esses 4 centavos por cota. E essa compra essa venda do Pirituba tem um prazo inicial de 75 dias. E, cara, nós já estamos quase em abril. Então, pode ser que ela nem fique nesse semestre, pode ser que ela fique no próximo, né? Pode ser que aconteça dessa compra ficar no próximo, e aí o fundo vai ter 4 centavos a distribuir em 6 meses, dá um pouquinho menos de 1 centavo por mês, já ajuda a aumentar a distribuição, né? Ele coloca, existe a perspectiva de compra de mais um ativo? Eles estão trabalhando em algumas tratativas, né? No caso, eu imagino que essa resposta aqui essa primeira parte da resposta é os imóveis da REC, lá do Helg, mas ele comenta segundo, dado o cenário desafiador, o caixa do fundo comprometido com as obrigações atuais, deveremos prioridade em negociações que envolvam poucos recursos financeiros, com pagamento relevante em cotas ou compensação de crédito. Basicamente respondendo, falando assim, a gente vai comprar o Helg. E de fato, galera, se esse fundo tivesse dando uma de XP, né, se o pessoal das agros tivesse sido picado pelo bichinho da XPA, e tivesse comprando Deus dará, comprando todo mundo, ia ser uma péssima notícia, né? Mas esse pagamento em cotas não fede nem cheira, né? Ele só traz algum tipo de ônus quando vem uma dívida atrelada junto, que é o caso que foi dos imóveis da CNLG, que não, a dívida é uma dívida cara e tal, isso acaba atrapalhando. Mas, no caso do Helg, cara, tá fazendo nada, aquela coisa tá fazendo nada e tal, aí passa no fundo, você quer pegar meus imóveis aqui, vou fazer um negócio, não tô fazendo nada, compra aí. Eu acho super positivo, né? Tá fazendo nada mesmo. Não vai mudar nada pro fundo, né? E ainda traz uma possibilidade dele vender. Aqui no mês ele gerou quase 11, pagou 12, usou um pouquinho de reservas, aí ele vem, né, distribuindo lucros e tal, tudo mais, pagou 10 cents, a gente vê aí distribuição de 10 centavinhos. Aqui é performance do fundo e tal, né? Volume mensal e valor de cota, a liquidez vem subindo bastante, que as nossas incorporações acabam mexendo, porque como eu falei, o cara vem e fala, nossa, vou vender tudo que eu tenho de GRC para comprar em Helg, vou vender tudo que eu tenho de GRC para comprar em SNLG e tal,
sei o quê. Galera, só um ponto sobre isso, pra gente não queimar as incorporações, porque eu vejo que, querendo ou não, algumas incorporações estão queimadas. Os casos da SNLG foi uma que, querendo ou não, coloca em xeque qualquer tipo de incorporação. Porque, no caso do SNLG, o informe trimestral totalmente errado, então tipo, todo mundo caiu no cálculo errado. 3 informes trimestrais no dia. Isso foi uma nojeira, uma bizarrice, uma falta de vergonha absurda. E agora, para finalizar, não converte as cotas. O cotista da CNG tá lá. Aí não, a culpa é sempre das estrelas. Ah, não, que é o administrador, que é não sei o quê. Nossa, é porque outro dia, vocês lembram uns dias pra trás, aí teve um eclipse da Lua. Ah, não, foi o eclipse e tal. Cara, os caras têm que parar de fazer merda. Porque isso só queima as futuras incorporações. O cara vai olhar a incorporação e vai ficar com opa, que merda é essa? Vai ficar com o pé atrás. E esse caso do Helg aqui também tem potencial de dar uma queimada em possíveis incorporações futuras. Eu vou comentar disso no vídeo do Helg. Eu acho que vocês estão assistindo esse vídeo no domingo às 8 horas. Se não me engano, é o horário que eu quero colocar, né? E o vídeo do Helg, se eu não me engano, saiu às 17. Então lá no vídeo do Helg eu vou comentar um pouco dos riscos, mas basicamente o Helg não vai acabar. O Helg vai virar um fundo que vai ter apenas cotas de GRC. E aí eu te pergunto, e aí, vão fazer o quê? Vão entregar vão amortizar o fundo e entregar essas cotas pro cotista do Helg? Vão querer inventar de vender essas cotas e comprar outra coisa? Porque sabe como é que é, né? As gestoras, os caras vão, fazem um trabalho de merda, destrói patrimônio pra caralho do cotista, deixa o cotista na merda, sem receber rendimento, o cara dá 4, uma gestão de, assim, horrível. E aí quando tem uma saída pro cotista, em vez de ser uma saída plena, triunfal, de falar assim, opa, beleza, deu tudo certo aqui pro cotista, que é o dono do dinheiro, não são eles, né? Os caras vão e estão dando uma maneira. Como eu falei, eu vou comentar mais lá no vídeo do Helg. Então, cuidado com isso. Ah, eu vou vender GRC e comprar Helg. Tá, você pode ser que a REC vire pra você. Não, agora vai ser REC, o Helg vai virar o FOF. Aí nós vamos começar a vender GRC e vamos comprar cota de outros fundos. E aí tu vai ficar com essa bosta na mão, vai se ferrar. Então, cuidado com isso. Viu? E eu acho isso muito errado. Então, parte das Agros, porque as Agros está simplesmente assim, cara, me dá os imóveis aí, foda-se, né? A parte da a outra parte que é errada, que não quer abrir mão da taxa de performance, né? Da taxa de gestão, né? Como eu falei, no vídeo do Helg a gente vai comentar comentei muito sobre esse assunto. Distribuição de reserva por ativo ficando bem diversificado, né? O fundo cada vez mais diversificado e tal, né? Bem interessante isso. Aqui o balanço do fundo. Dívidas caríssimas. Seria muito bom esse processo de vendas, ele iniciar algum tipo de amortização dessas dívidas. Eu não sei até que ponto, não tá claro isso. Eu vou até mandar pessoal das Agros, por favor, eu sei que vocês assistam os vídeos, coloca aí para mim no próximo mês, pergunta 5. Das dívidas que o fundo tem hoje, quais dívidas tem ou não tem multa de pré-pagamento e se a gestão pretende pré-pagar essas dívidas? Qual é a estratégia do momento? A gestão pretende pré-pagar essas dívidas, a gestão, caso elas tenham multa, a gestão pensa porque quando tem multa, acaba que não acaba valendo a pena pagar. Mas a gestão pensa em fazer algum tipo de hedge dessa dívida para diminuir a despesa financeira? Fica aí minha pergunta, eu espero que vocês assistam, escreve no papelzinho e coloca lá no relatório, né? Fica aí minha pergunta pro mês que vem, né? Mas de fato são dívidas muito caras, velho, muito caras mesmo. A única que não vale a pena pagar é essa aqui, que é IPCA mais 6,5. É cara, mas beleza. Agora as outras, meu amigo, 7,5, 8, 8,5, 9,5. Essa aqui 9,5, puta que pariu. Isso aqui é pra acabar. Pelo menos é pouco. Mas mesmo assim, né? Essa aqui, mesmo dependendo do caso, mesmo se tiver multa, por ser pouco dinheiro, às vezes vale a pena pagar. Porque eu acho difícil eles conseguirem fazer algum tipo de hedge disso aqui. Achar alguma operação de risco similar ou de um risco menor para fazer hedge disso aqui. As outras não. Essa IPCA mais 8, 7,5, 8,5. Cara, é só bater lá no pessoal que comprou os CRIs do MOL 11, do HGBS. HGBS fez o CRI de IPCA mais 8,5. O pessoal da Red bateu com a cabeça na parede, mas fizeram. Né? Às vezes também, dependendo, né, a XP tá lá alavancando a porra toda, os caras vão fazer um CRI para pagar essas compras. E aí, se vocês conseguirem entrar no clubinho e participar, acho difícil entrar nesse clubinho, porque os caras já fecham lá entre eles, mas é uma maneira de fazer um hedge. Claro, mas vai comprar um CRI de shopping, não tem nada a ver com a história. Galera, é hedge, é estratégia de hedge, é diferente. Mas eu vejo como uma estratégia muito boa essa questão de fazer hedge de dívida, porque, como eu expliquei para vocês, às vezes não vale a pena, galera, você pagar um CRI
pré-pagar um CRI, porque tem a multa. Aí isso que avacalha um pouco. Aqui o saldo devedor do CRI, a gente já viu no vídeo do mês passado, aqui no meu canal, a questão, né, o fundo não tem tanto dinheiro assim e tal. Agora com essa venda de 30 milhões, querendo ou não, ajuda ele a dar uma respirada, né? Ajuda ele a respira um pouco, né? E esses imóveis do Helg e os outros imóveis da CNLG, se ele continuar vendendo, vai ajudar ele a se livrar. Cara, nós estamos falando de 232 milhões de reais em dívidas, né? E fora as obrigações aqui embaixo, estão quase 300 milhões de reais. Seria lindo se ele vendesse todos os imóveis do Helg, por exemplo. O valor é de 130 milhões de reais, se eu não me engano, que eu tenho aqui. 133 milhões de reais. Aí já daria bom, já dá quase metade do valor, né? Um pouquinho menos da metade do valor para ter em caixa. E aí você já deixa seu passivo numa situação super tranquila, né? E de fato, eu prezo por isso, galera, porque não dá pra ficar contando com o ovo na bunda da galinha. Eu vejo muita gente se animando, porque não, 26 o Lula vai cair fora, vai vir Tarcísio, vai vir quem quer que seja. E se não vir? Não dá pra ficar contando com o ovo na bunda da galinha. Não dá mesmo, não dá. Não tô nem falando de política provavelmente dita, mas, cara, por exemplo, o Buffett tá com 50% em caixa, né? Vocês viram lá, né? Os caras estão com o Buffett tá com 50% em caixa. Será que o velhinho não sabe uma coisa que a gente não saiba? Então, assim, imagina uma recessão global. Também vai avacalhar um pouco as coisas. Então, não tudo é ligado só à política interna nossa, mas tem fatores externos que podem acabar avacalhando. Aqui no número de cotistas do fundo, crescendo pra caramba, legal, excelente. Reajuste da receita nos próximos meses, abril, maio e junho, quase 20%. Né? Tipologia dos contratos e tal, ramo de atividades, os mais variados. Reajuste, o foco é IPCA. Né? A merreca de GPM e NPC. Vencimento dos contratos para esse ano 9% vence. Né? Aqui os ativos. Né? Tem uma breve descrição de dados e tal, não sei o que, bem legal. A gente vê. E tudo mais. Então, assim, galera, é isso que a gente tem para comentar sobre o GRC. Aí, botaram essa. Acho que isso aqui não tinha, né? Localização dos imóveis, né? Colocaram um mapinha aqui. Acho que ficou bem legal, cara. Gostei, ficou bacana. Se eu não me engano, não tinha isso no relatório passado, né? Se eu não tô ficando doido. Os imóveis lá no sul e tal, né? Imóveis no centro-oeste, imóveis do Nordeste, o fundo bem diversificado aí. Beleza, galera? Então é isso que tem pra comentar sobre o GGRC. GGRC, como eu falei, a gente pode chamar ele de Pac-Man ou de Porta dos Desesperados. A gente depois, se eu pudesse fazer uma enquete, pena que o YouTube não dá essa ferramenta, né? Eu gostaria muito de conseguir fazer uma enquete. Porta dos Desesperados ou Pac-Man, qualquer um dos dois nomes, beleza? Então é isso aí, valeu, tamo junto, até a próxima, fui!